Malon Área Solar, o trovador da luz. Malon era um Keldorei que vivia em Lua Prata. Ele era conhecido por agitar o povo com sua arte. Ele declamava poesias e trovas pelas ruas e tavernas. Geralmente elas eram ácidas e jocosas, mas às vezes sobre assuntos aleatórios como natureza, paz, harmonia, etc. Ficou relativamente famoso. Além da arte, ele se dedicava à sua fé, à luz sagrada. Às vezes saía de Keltalas para pregar ela nos lugares mais longínquos. Infelizmente ele foi morto durante a ascensão do flagelo, perto de Andoral. Porém ele foi reerguido e se juntou às fileiras dos renegados. Ele acordou meio desnorteado, e assim permaneceu. Ainda estava incomodado com a nova vida morta. Não se sentia o mesmo, por isso não se adaptou muito bem. Além disso, ele perdeu a mandíbula quando morreu, então não podia mais falar ou declamar poesias. E ele foi renomeado para Marlon, pois era isso que os humanos renegados ouviam quando ele tentava falar sem mandíbula. Um dia decidiu sair correndo, sem rumo e desesperado em uma estrada até o sul. Saiu de Tirisfal e chegou até Pinha Prata, porém começou a sentir algo estranho em certo ponto. Um zumbido, um tipo de chamado. Seguiu esse chamado até chegar em uma vila abandonada. Lá o tal zumbido intensificou. Correu pelas ruas vazias até chegar numa casa. Vinha do segundo andar, ele podia sentir claramente. Entrou na construção abandonada, subiu os andares e chegou ao quarto. Lá deu de cara com o necromante. O necromante viu a aflição de Marlon e decidiu ajudar. Deu uma runa de fala para entendê-lo, e assim puderam conversar. Vendo que o morto-vivo era uma ótima cobaia para seus experimentos, decidiu se aproximar dele. Disse que o ajudaria a ter sua vida de volta através da alquimia e um treinamento. Porém era uma meia-verdade. O primeiro estágio do treinamento foi a parte da alquimia. Consistia em injetar todo tipo de químico no corpo. Um tipo de poção reagiu bem no corpo de Marlon, a de força. Vendo que o corpo dele tinha potencial, o necromante decidiu focar toda a alquimia para melhorar o físico. Durante o processo, os ossos de Marlon cresceram, ele ficou mais forte, e seus músculos triplicaram de tamanho. Porém seu cérebro se deteriorou por causa dos efeitos colaterais da alquimia. A segunda parte do treinamento foi a parte física e corporal. Nessa parte do treino, Marlon teve que realizar tarefas físicas como escalar, nadar, socar, chutar, correr. Tudo isso enquanto enfrentava diversos obstáculos e inimigos. Ele se saiu muito bem, solou todas as provas e inimigos à sua frente. Porém ele ficava mais instável com o passar do tempo. Por fim o necromante deu um soro, uma runa estabilizantes. Assim ele não ficaria 100% instável. E poderia ter uma vida parcialmente normal. Marlon perdeu a pedra rúnica, e ele ficou incomunicável novamente. Depois do treinamento, o novo Marlon nasceu, sua nova persona foi criada. Passou a ter como objetivo de vida se tornar a pessoa mais forte de Azeroth, começou a desafiar todos que cruzassem seu caminho, ia em todo tipo de arena e torneio de luta, e enfrentou os mais diversos oponentes. Ele não usava armas, apenas o corpo, que ele considerava uma arma. No máximo usava um escudo da aliança como arma branca. Ele gostava de bater em membros da aliança com o escudo. Era uma forma de meter o apavoro e humilhá-los. O tempo passou e ele retornou a Lua Prata, onde conheceu o Enclave Solar. Lá ganhou uma nova runa e fez novos aliados. Apesar da inteligência limitada, ele se saía bem nas missões. O tempo passou, e durante uma missão em Desolação, dentro da Torre Maldita, ele pegou uma poção colorida, achando que era a mesma poção de seu amigo necromante. Ele bebeu tudo para ficar grandão, porém algo totalmente inesperado aconteceu. A poção regenerou sua carne, e purificou a necromancia de seu corpo, já não era mais um morto-vivo. Além disso a poção curou seu cérebro que havia sofrido lesões devido à injeção de químicos no corpo. Ele voltou a ser o elfo que era antigamente, porém bombado. Por ser famosinho no passado, e nunca mais ter aparecido, suas obras foram valorizadas e ele obteve muito ouro com direitos autorais e venda de livros. Apesar de ter voltado à vida, ele ainda se sentia deslocado da sociedade, pois esteve morto enquanto seu povo e cidade passavam por crises e mudanças. Era uma nova sociedade para ele. Por isso não ficava muito na cidade. Gosta de passear pelo mundo, acredita que tabernas são os melhores locais para se aprender novas culturas.
Em uma de suas andanças por botecos, se encontrou com Kelvin Gambelart. Lá ele foi convencido a se juntar à empresa de sorvetes, poderia exercer o papel de RH. Ia cuidar da papelada e da diplomacia da empresa, sendo responsável por introduzir a palavra do sorvete dentro da horda, e assim trabalha até os dias de hoje. Caralho, coelhinho bombado! Coelhinho bombado, que trazes pra mim?